João capítulo 8 é um texto carregado de tensão. Jesus está no templo depois de um tempo no Monte das Oliveiras. Ao chegar no templo, enfrenta a hipocrisia dos fariseus e sua sede de sangue. O Senhor tem um encontro com a pior forma de religião possível, a religião que se alimenta da morte. Ele então liberta a mulher adúltera. Jesus envergonha a religião da morte e sinaliza para a liberdade genuína. Após esse episódio, Jesus trava uma discussão terrível com os fariseus a respeito do seu testemunho e começa a repetir uma frase que despertava o pior dos fariseus: Eu sou. O texto começa com Jesus vindo do Monte das Oliveiras, enfrentando a falsa religião no templo e correndo o risco de ser apedrejado. A verdade incomoda. No versículo 31, Jesus chama a consciência da permanência. O mestre está dizendo que não basta dar à mensagem dele uma adesão puramente intelectual, como a uma verdade abstrata, uma ideologia, dentre outras, alguma filosofia ou leitura teológica. Já vimos o que uma leitura abstrata é capaz de fazer. Ela mata. Quem aceita teoricamente, mas não evolui à prática, nunca se tornará um discípulo do amor a serviço da vida. A grande denúncia que João faz nesse texto é que os judeus que haviam acreditado no versículo 31 não suportaram o peso da verdade. E no versículo 59, pegaram as pedras para matarem Jesus. Esse estranho episódio deve servir de alerta. Cuidado com a fé que gosta do que Jesus diz, mas não consegue viver com o peso da verdade. Até hoje essa cena se repete sempre que a maldade se alia à religião. Quando acabam os argumentos, pegam-se as pedras. Toda religião que serve à morte é diabólica. Jesus faz uma exigência do discipulado: permanência. Só é possível permanecer em Cristo se fizermos dele o Senhor das nossas vidas. É esse conhecimento de Cristo e essa verdade da obediência a Cristo que conduz à verdadeira liberdade. Alguns dos judeus que ali estavam aceitaram a mensagem de Cristo, porém Jesus não se impressiona com adesões intelectuais. Para Jesus, a aceitação de sua mensagem precisa ser traduzida em atos de obediência. É a prática sincera no discipulado da verdade que conduz os homens a uma vida livre. Jesus não busca admiradores, e sim seguidores. A.W. Tozer fez uma oração magistral. Deus, peço-te somente duas coisas, a verdade e a felicidade. Se eu não puder ter as duas, dê-me somente a verdade, pois se eu viver a verdade aqui, a eternidade será de felicidade garantida. A vida guiada pela verdade é a garantia da nossa liberdade. Ninguém é livre vivendo de fantasias. Para os judeus, a verdade era a lei, e o estudo da lei tornava o homem livre. Para Jesus, a verdade é a vida que ele mesmo comunica, a nova condição de filho que o seu espírito cria no homem. Somente aqueles que decidem obedecê-lo e segui-lo conhecerão a verdade. Esta experiência relativizará tudo o que antes parecia absoluto. É aqui que eles se dão conta da enorme expressão que viviam sob a lei e, seguindo a verdade de Cristo, podem ser livres. Assim como o Pai expressa sua liberdade doando seu único filho, Jesus também expressa sua liberdade doando sua própria vida na cruz. Quem doa a si mesmo fica livre do medo de perder a vida. Esta é a verdadeira liberdade. Somos filho de Deus. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, a fim de que os filhos dos homens pudessem tornar-se filhos de Deus. O objetivo central do Espírito de Deus não é apenas nos tornar membros da família de Deus, é nos levar a agir de tal modo. O Espírito não está nos controlando como robôs, violentando a nossa liberdade. Ele nos ilumina na tomada de decisões
e nos leva a fazermos tudo para a glória de Deus. Ele sempre nos levará à verdade. Discípulos ou seguidores? Jesus sempre soube que sua missão enfrentaria os perigos da duplicidade, os verdadeiros e os falsos, os cordeiros e os lobos, os amigos e inimigos, os discípulos e os seguidores. A verdade sempre luta contra a mentira. Vivemos num mundo marcado pela realidade cruel do pecado, um mundo de ameaças e distorções. Nem todo seguidor será um discípulo. Talvez você pense, mas Jesus mesmo disse: tome a sua cruz e siga-me. Não seria isso a proposta para que nos tornemos seguidores? Parece, mas a proposta é mais profunda. O fato de tomar a cruz já é ir além do mero seguir. Já é uma decisão radical pelo discipulado. Quem quiser, não são todos. Andar com a cruz é assumir a culpa, assumir a própria crise. Quem anda assim já é mais do que um seguidor, é discípulo. Jesus disse mais vezes: vá para sua casa do que siga-me. A própria motivação é diferente. Seguidores fazem parte da multidão dos espectadores, movidos pela curiosidade. Discípulos são um grupo fechado, seleto, não porque sejam melhores, mas porque compreendem os riscos da missão. Os discípulos sabem o peso da verdade. É preciso cuidado para não cair na armadilha de tentar conciliar a ambiguidade discípulo e seguidor. Você terá de escolher. Ou segue para ver onde vai dar, ou é discípulo para o que der e vier. É preciso fazer uma pergunta decisiva. Sou um discípulo ou um seguidor de Cristo? Uma coisa é seguir a Cristo, outra é ser discípulo. Há muitos que se tornaram cristãos, mas ainda não são discípulos. Não é errado seguir a Cristo, mas é só o começo. É preciso decidir. Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho não é um lugar, é um jeito de ir. Jesus é o novo jeito de ir. Ir para onde? Ir para o Pai. O discipulado pode começar no seguir, mas só os discípulos chegam ao Pai. Só os que amam a verdade chegam ao Pai. As diferenças da linguagem. Seguidores falam sobre Jesus. Discípulos falam de Jesus, com Jesus e como Jesus. O principal argumento contra Pedro no dia da prisão de Jesus era o seu modo de falar que o denunciava. A linguagem do discípulo diz muito sobre a sua teologia, sua formação e seu caráter. Quem anda com Jesus é conhecido pela verdade, tanto no que fala como no que faz. Seguidores gritam frases teológicas e jargões religiosos, porém sem um compromisso com a verdade da vida. Senhor, Senhor, são escravos do estelionato verbal. Isaías 29 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O discípulo está sempre perto, tão perto que prefere ficar dentro. Discípulos honram a verdade dos seus lábios com a sinceridade dos seus corações e a prática diária de suas vidas. Discípulos vão além dos seguidores, porque não se contentam apenas com o perigoso exercício da linguagem falada, mas buscam o compromisso com a linguagem vivida. Eles percebem que mentiras podem surgir não apenas no ato de falar, mas principalmente na vida falsa, na piedade sem amor, na religiosidade cansada. Seguir Jesus de verdade é mais do que saber o que o Mestre sabe, é querer ser como o Mestre. Não basta que eu, como discípulo de Cristo, ensine as pessoas sobre como perdoar, por exemplo. Eu preciso saber perdoar e viver o perdão, para que as pessoas, a partir do meu exemplo de vida, perdoem. Jesus não se deixa impressionar pela articulação teológica da nossa fala, mas pela submissão do nosso ego à sua vontade. Verbalismos como Senhor, Senhor podem ser apenas fugas semânticas de uma realidade interior destruída. A mentira também sabe fazer o jogo das sutilezas.
Alguém disse que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. O seguidor fala de um Jesus que ele conhece à distância, no culto, dentro dos mecanismos da religião. O discípulo fala outras línguas, a linguagem do abraço, do rompimento dos preconceitos, do social. Fala de perto, de dentro. Qual é a língua que você fala? Alguém colocou um adesivo no carro. Não me siga, estou perdido. Este é o retrato do discipulado mal feito, do seguidor desnorteado, das falsas verdades, das ideologias do mercado da fé. Prometem o caminho da liberdade, mas estão perdidos. Eu tenho muitos seguidores nas redes sociais e raros discípulos. Um dos grandes problemas de muitas igrejas hoje é a propaganda enganosa. Gente gritando sobre o caminho, mas sem ter a menor ideia da direção. São os perdidos que tentam mostrar o caminho. Discípulos e seguidores têm semelhanças nominais, diferenças essenciais. Os seguidores aproximam-se de Jesus apenas como mestre, mas não como Senhor. Querem apenas saber o que ele sabe para darem um upgrade em seus conhecimentos. Buscam informações ao invés de formação. São os infoxicados, indivíduos intoxicados pelo excesso de informação. Em Mateus 23, Jesus dá um alerta aos discípulos quanto aos mestres e fariseus. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Carson diz que um novo tipo de cristão surgiu nas igrejas nos últimos anos, o cristão vampiro. São seguidores que dizem: gostaria de receber um pouco de sangue, mas eu não quero ser aprendiz nem ter seu caráter. Com licença, mas agora vou prosseguir com a minha vida. Te vejo no céu. É a vampirização gospel. Uma vez por mês, na ceia, aparecem entre os irmãos. As diferenças de comportamento entre os discípulos e seguidores são decisivas. Mateus 7 diz que pelos frutos é que conhecemos quem é quem. Os seguidores são escravos da ditadura do fazer sem ser. Os discípulos são guiados pela alegria do ser e fazer. Olhando para a sua vida, é possível encontrar Jesus? Seguidores ficam a certa distância, pois confundem proximidade com intimidade. Discípulos vivem em intimidade com o Senhor, pois sabem a importância que o Senhor dá ao que existe no mais profundo de nós. Eles não se esquecem de que o Senhor ama a verdade do íntimo. Em Mateus 6, Jesus fala sobre o Pai que vem em segredo. Em 12:33, novamente falará sobre a produção da árvore. A boa dá bons frutos, a má dá frutos maus. É uma questão de essências, raízes. Em Mateus 23, ele desmascara os fariseus e sua hipocrisia. A Bíblia insiste na verdade de que Deus leva a sério as nossas essências. Ele tem compromisso com o que existe muito abaixo das camadas da superfície. O discipulado das essências leva à transparência. Por isso, Jesus levou 3 discípulos para testemunharem da transfiguração. Quando Jesus vai para além da própria figura, não fez disso um ato público, para atrair multidões e cair na tentação do deserto, mas também não fez disso um ato intimista, místico e egoísta. Ser discípulo é chegar à transparência na comunidade. Só é transparente quem não tem nada a esconder. A transparência é a virtude da verdade. O discipulado das essências remove a duplicidade que se tornou uma espécie de maldição de segunda natureza, o império da carne. Em Romanos 7, Paulo usa o termo grego sarx, o inimigo íntimo, que força a porta do coração. Igrejas carnais preferem o teatro da mentira, pois não conseguem permanecer na vivência da integridade. O discipulado das essências converte o coração, devolve-nos a verdade. O compromisso com a palavra, vivendo a verdade na comunidade, é a parte visível do reino de Deus, que se experimenta antes de morrer. É o andar com Deus em novidade de vida,
revestidos no Senhor Jesus. Quem vive nessa verdade é livre. Comece a mudar. Conhecer a verdade é um processo, leva tempo e exige renúncia. Quem quiser ser livre precisa encarar esse desafio. Em Cristo somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Viva para a glória de Deus. Que as nossas vidas sejam testemunhos fiéis às gerações. Andemos na verdade. Seja um discípulo. Esse foi o nosso último capítulo e nós vamos ter um próximo vídeo com o epílogo desse livro tão maravilhoso que nos ensinou tantas distorções que nós vemos com a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou da leitura do livro. Todo mês nós temos a leitura de um livro, tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e nos ajude a evangelizar mais pessoas. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.